Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos falando sobre uma série muito importante, são os Fundamentos Apostólicos. E estamos falando sobre unção, posicionamento, habilitação e constituição. Então, um processo onde a pessoa recebe uma unção e depois vai atingir aquilo que é a operacionalização dessa unção final, que é constituição. E estamos falando sobre posicionamento. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre posicionamento, é o nosso terceiro episódio a respeito de posicionamento. E para nós começarmos, eu vou deixar aqui uma pergunta. Desafios. Quando que eles irão terminar? Tá aí a pergunta. Vamos ver primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Davi teve grandes vitórias, pois transitou em meio às suas perseguições por Saul sem ferir o mundo espiritual. Afinal, a sua maior luta foi se desvencilhar do rei Saul, que tinha sido seu antecessor, mas já tinha sido desqualificado. Porém, a unção ainda permanecia sobre a vida dele. Então ele tinha que respeitá-la. Não respeitar o rei Saul em si, mas a unção que estava sobre ele. Então houve grandes momentos de tensão que Davi teve que suportar, situações complicadas, mas em todas elas ele se posicionou de forma perfeita. Saul era um perseguidor implacável. Nabal, Esbozete, sucessor de Saul, Absalão, filho rebelde, Simei, que aproveitou o dia mau de Davi. Então, são muitas oposições que ele teve, mas que todas elas ele soube lidar. Imagina um filho traidor, um general, tantas coisas ele viveu, mas ele sabia lidar sem ferir o mundo espiritual. Vamos ler Efésios 6,12, que diz assim: A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então nós vemos que Davi, nós temos falado sobre a unção de Davi, processo que está havendo na vida dele pelo posicionamento para alcançar a habilitação do mundo espiritual e se tornar o grande rei que ele foi. Então veja que todas essas oposições ele teve por parte de vários outros. Teve sacerdote que o traiu, teve conselheiro que o traiu, tudo. Porém, em compensação, por seu posicionamento fiel, houve também Jonatas, filho de Saul, que vai abençoar, que vai delegar autoridade para ele. Até Mical, que no futuro não vai ser uma pessoa muito adequada, o escondeu. O próprio Abner, que seria um general contrário a ele e um futuro adversário, foi ele que apresentou Davi a Saul no início. Mical, que eu falei, a filha arrogante de Saul, o escondeu. Quer dizer, tudo cooperou para o bem dele que amava o Senhor. Então, para cada um que se levantava contra, Deus tinha alguém levantado a favor que iria justificá-lo. Então, quando ele fugia do pai dela, Mical, quando ele estava ali nos posicionamentos, logo no início, foi ela que deu fuga para ele. Mais para frente ela vai ser meio contrário, mas isso é o quê? Então, é muito importante que nós entendamos que todas as coisas cooperam para a nossa constituição. Então, vejam que ele sofreu o desprezo de Nabal, que era um cara muito rico, próspero, e que ali
colocou até uma palavra, são muitos os escravos que fogem dos seus senhores, para Davi, que seria o futuro rei. E o que Deus faz? Envia a mulher de Nabal, Abigail, que vai o abençoar com víveres, vai abençoá-lo também, os seus homens que trabalharam tanto, se dedicaram, que no final ela vai se tornar esposa dele. Olha que coisa, né? Então, o marido nega os direitos que Davi tinha e ela vem e o abençoa e o leva a viver ainda uma condição muito melhor. Eu quero ler essa passagem de Romanos, que é muito importante, ela tem que nortear a nossa vida e os nossos posicionamentos. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o apóstolo Paulo, ele coloca aqui uma verdade espiritual que nós temos que entender. Na última aula nós falamos sobre as atitudes de Paulo em relação a Timóteo, Timóteo em relação a Paulo. Então Paulo, ele coloca algo muito sério, tudo coopera para o bem, quer dizer, ainda que situações sejam negativas, nós falamos até aflições, situações que a gente não entende, no final o Senhor arruma uma forma disso trazer algo útil. Tudo coopera. Quer dizer, o que é cooperar? A palavra cooperar, no grego, é a palavra sinergoi. Então, o que é uma sinergia? Sinergia é operar junto. Então, até as situações que não são adequadas podem operar em conjunto conosco para que se transformem em bênção. Então, Davi entendeu essa verdade, o apóstolo Paulo também entendeu, porque ambos tinham propósitos e queriam cumprir com os propósitos do Senhor. Veja que Davi entendeu que ele não podia ferir situações espirituais do ungido de Deus. Olha como ele entendia e respeitava a unção que estava sobre Saul, mesmo Saul tentado matá-lo várias vezes, sendo mentiroso, terrível o que Saul fez. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto do Engede. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então, veja que, olha como Davi, ele sabia lidar com o mundo espiritual, mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo sendo incentivado. Os homens de Davi falaram: olha, prato cheio. Imagina, você dentro de uma caverna, escondido, chega teu principal inimigo para aliviar o ventre. Aí eu fiquei até imaginando, eu falei, imagina a visão que Davi teve, se tinha luz lá na entrada da caverna, a silhueta, né? Que situação, né? Que coisa ridícula que estava ali Saul. E Saul estava nas mãos de Davi. Agora, foi dado a ele: olha, Deus te abençoou, pôs o teu inimigo nas tuas mãos. Vejam que o temor que ele tinha do Senhor e a presença do Espírito de Deus na vida dele foi tão forte que a hora que ele cortou o manto, que era o manto do rei, aquilo o coração dele bateu. Veja que ele entendia o que era unção. Veja que ele entendia o que era o respeito à unção, mesmo de alguém que o havia perseguido, queria matá-lo, mas que era ungido do Senhor. Então é muito importante que o proceder de Davi diante das situações é que cada vez mais o habilitavam espiritualmente.
Ele vai pegar esse pedaço de manto, vai levantar e vai falar para Saul e para o povo: olha, Saul, eu poderia tê-lo matado, ó, está aqui um pedaço do teu manto, você estava na minha mão, mas você é ungido do Senhor, eu preferi manter aquilo que é a vontade do Senhor. Então veja que esse aspecto de respeito à unção acrescentou a ele a verdadeira unção de rei. Nós vamos um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas, falando sobre posicionamento.